Oi, gente, boa noite. Nós caímos e vamos tentar recomeçar aqui, hein? A gente já tava com a live aqui, com a Júnia e caímos. Então, não tem problema, a gente é insistente e vamos tentar novamente, né? Boa noite para quem tá entrando agora. Nós vamos fazer uma live aqui com a Júnia Cunha, tá? Que tá participando com a gente do nosso programa Saúde Integral, que a gente convidou aí 6 pessoas, totalmente estilo de vida diferente, com desejos diferentes, para participar aí de uma jornada de transformação. E a Júnia é um excelente exemplo para a gente falar hoje sobre a prevenção de câncer de mama. A Júnia que é mãe, que é beach tenista, que é empresária, que é esposa, que é mulher, que é advogada e que teve um histórico aí de câncer e vai contar aqui pra gente poder bater um papo, tá? Quem já tava aqui, infelizmente, a gente caiu e estamos voltando agora, torcendo pra dar certo. Vou tentar de novo aqui chamar a Júnia. Vamos lá? Vamos ver se agora vai dar certo. Tô tentando aqui. Ó, a Júnia entrou. Vamos ver se ela vai conseguir agora. Eu já chamei ela, vamos ver se vai dar certo. Júnia, tenta me chamar você aí, pedir para participar, porque eu tô chamando, mas não tá aparecendo aqui para mim. Eu tô pedindo. Vamos tentar agora, vamos ver. Então, eu não sei. Teoricamente, a minha transmissão tá boa, mas a hora que você fala, tá cortando aqui para mim. Então, eu não sei se é a minha, mas enfim, vamos tentar aqui novamente. Agora, eu tô te vendo normal, tá mexendo normal. Eu até coloquei. Tá, eu até coloquei meu WhatsApp para tentar não dar problema nenhum. Então, vamos lá. Aqui tá. O meu tá normal para você aí? Tá. Tá tudo. Então, eu tava falando aqui, né, com o pessoal que você aí com suas múltiplas tarefas, como mãe, mulher, beach tenista, advogada, nossa senhora, é coisa demais aí para e tem muito para compartilhar com a gente aí a questão de saúde, né? Hoje nós vamos falar sobre a questão da prevenção do câncer de mama. E eu acho que é assim um tema muito relevante, né? Que tem questão aí do Outubro Rosa, mas a gente não precisa chegar lá em outubro para falar de uma questão que cada vez está mais comum e como a gente pode melhorar. Conta um pouquinho aí para nós. Você estava começando aí a falar da sua história aí, né? De 13 anos, da trajetória. Tá bom o áudio? Algumas pessoas estavam falando que tá cortando. Agora tá bom? Estão me ouvindo? Agora que você falou, deu tudo certo. Vamos ver. Tá. Eu tava falando é que, assim, primeiro te agradecer. É uma honra, né, estar participando desse projeto. Era minha doutora, para mais consulta, já me tratava antes. Então, foi muito bacana participar disso, porque confio muito. E realmente essa questão da saúde é uma questão, assim, lógico, essencial para todo mundo. Sim. Histórico, até familiar. É uma questão que sempre me preocupou e sempre me demanda muita atenção no meu dia a dia. Desde o meu primeiro diagnóstico para cá, foram 13, né? Então, eu falo que nesses 13 anos eu já passei de tudo. Então, foi no meu casamento, foi muito nova, foi depois com filho pequeno, depois mais recentemente que eu acabei nunca comentando muito, mas realmente depois de alguns anos eu tive que fazer novo tratamento. Foram Aqui. 3 vezes, né? O
tratamento? Foram 3 vezes. Uhum. A Renata tá aqui me mandando, falando que tá cortando, mas eu não sei o que... Ela tá falando que acho que vai ter que mudar de lugar, mas acho que não. Só se eu abrir aqui. Tá meio fala da TIM, né? Ah, Mas eu entendi. consegui Deixa eu... entender, mas tem hora que tá. Ó, eu acho que nós vamos ter que continuar assim para tentar não ficar cortando tanto. Tá dando? Agora que você falou, deu tudo certo. Tá. Então, voltando o que é rotineiro, né? Então, cuidados que eu sempre tive. E é uma coisa que a gente, quando a gente fala sobre... Eu falo que se existisse alguma coisa que a gente fosse eficaz, eu falo que até se fosse assim, ó, Júnior, xixi de vaca, jejum, todos os dias eu tomava. Mas, infelizmente, a gente não tem uma fórmula mágica para falar o que resolve mesmo, né? A gente ter os hábitos saudáveis, que é o que a gente sempre falou. E quando eu tive, doutora Marcela, meu primeiro diagnóstico foi um susto grande. Nada daquilo. Eu não Sim. Uma bebo só, vamos dizer, ocasiões especiais. Sempre fiz exercício físico. Então, eu não entendia o porquê de estar tudo acontecendo. Você E tinha depois, quantos anos mesmo? 25. Eu tinha 25 É. anos. Tava falando que tá ruim, né? O meu tá cortando. Eu vou ter que... Você tá em casa? Tô. Aqui tem Wi-Fi, tem tudo. Não tô entendendo. Internet é assim, né? É. Quando a gente precisa, Você ele falou corta. agora você pôs no 4G, né? Oi, Laila. Prazer estar com você aqui, hein? Vamos participar aqui, uma ginecologista, amiga minha. Tem muito para contribuir. Ótimo. E depois, mais tarde, que eu estava só fazendo essa introdução, mais tarde que eu vinha saber que eu tinha aquela mutação genética da Angelina Jolie, a bendita lá, BRCA1. Porque eu vim enfrentando com a minha mãe, depois a minha avó também teve. E aí foi quando eu fiz o teste genético e descobri. Aqui, Agora Yasmin, ficou tá bom, perto viu? do modem? Estou. Não, agora ficou bom. Não mexe não, que pelo menos aqui para mim... Tá ótimo. Então vamos continuar, porque aí eu fico prestando aqui atenção nas mensagens da internet, eu nem consigo concentrar. Aí eu acho que eu vou falando só repetitivamente aqui. Então, isso daí é bem interessante para a gente falar, porque realmente, né, às vezes, né, às vezes não muito, acho que frequentemente, né, o diagnóstico de câncer de mama é um susto para a mulher, né? Agora imagina para uma mulher de 25 anos, na flor da idade, jovem, igual você mesmo falou, que praticava exercício físico e tudo mais, né? E a gente sabe que é um tumor que está crescendo cada vez mais, que graças a Deus tem muitos tratamentos, você tá aí linda, maravilhosa, saudável, depois de passar por isso tudo, né? Mas, e que, claro, se a gente puder evitar, com certeza melhor. E é interessante isso que você tocou aí na questão do gene, né? E, então, assim, você tem essa predisposição genética e que aumenta a chance lá em cima, né? Sua avó teve, sua mãe, você. E só que o que é interessante da gente falar para o pessoal é que isso é a minoria, né? É 1/3 apenas. Mais de 30% dos casos, eles podem ser evitados pelos nossos hábitos, né? Então, e aí, Júnia, conta um pouquinho, por exemplo, depois, você falou, né? Não entendia por quê, fez o tratamento. Em algum momento, algum médico chegou a falar para você, assim, além do tratamento convencional, né, de outras possibilidades, assim,
de prevenção, alimentação, exercício físico. Quando que você viu sobre isso, por exemplo? Olha, eu tô tentando voltar aqui para mudar para mim, porque eu tô vendo que a ligação, a internet não tá tão boa. Então eu tô voltando aqui para um lugar que seja melhor. A luz não vai estar tão boa, mas a gente vai conversando. Ó, o seguinte, a grande questão minha sempre foi que eu tenho eu vejo muito a questão emocional diretamente ligada. Com Então, certeza. o meu fator, assim, a predisposição genética existe. E existe com certeza na minha família toda. E por que isso desenvolveu? Eu fui a primeira. Então, foi uma coisa muito interessante, porque quando eu tive a primeira vez, eu falava assim, mas não tá certo, ninguém na minha família teve, eu faço exercício, eu não tô no grupo de risco, eu tenho 25 anos, não fazia muito sentido aquilo. Com certeza. Só que eu estava vindo de quase que uma depressão. Eu digo que seria, hoje em dia, eu definiria como um burnout, alguma coisa nesse sentido. Porque formado, eu peguei um cargo de chefia na Secretaria de Meio Ambiente, eu queria mostrar serviço muito nova e uma série de desafios ali que me estafaram. Só que eu achava que eu ia dar conta. E aí eu tive uma certa depressão, porque eu chorava muito, tudo. E aí, na verdade, eu não fazia terapia naquela época. E falava, mas você chorando, você tem tudo. O que você tem, né? Você tá aí, eu tinha namorado, neto, a gente estava para ficar noivo. Eu ficava tão chata que ele falava que demorou mais quase não sei quanto tempo para me pedir casamento. Para ter certeza. Não, ele falou assim que não tinha nem jeito, de tão chata que eu tava na época, assim, que tá tão difícil. E eu só trabalhando, trabalhando e viajando muito. E não deu outra. Depois dessa estafa, um ano depois, quando eu tava melhorando, eu senti o caminho. E foi eu que senti mesmo, que foi assim, muito inicial. Foi um câncer extremamente agressivo, que foi é o mesmo tipo para toda a família, que é interessante isso, que a minha avó também teve o mesmo tipo. Agora eu acho que eu nem lembro o nome. É infiltrante. Era um infiltrante. Acho que era carcinoma ductal infiltrante. Isso, exatamente. Esse aí. E então, assim, ele era muito agressivo, crescimento muito rápido. Então, era uma coisa assim que era. Eu assustei muito, porque eu falava, gente, da onde que isso veio, né? E aí eu lembro do mastologista que me atendeu na época, o Dr. Gebrin, falava: olha, eu já tive casos que veio primeiro na mais nova e depois repercutiu nas mais velhas. Foi que nesse mesmo ano, no final do ano, a minha avó teve. Depois, a minha mãe, só depois de 3 anos que ela teve no ovário. E aí, o da minha mãe foi ovário. Então, quando veio da minha mãe, isso eu pensei assim, né? Eu falei, não, eu dei conta, minha mãe também vai dar. Minha avó deu. Minha avó foi super tranquilo da minha avó. Ela estava com mais de 70 anos, fez uma quimio bem mais leve do que é o indicado. Mas deu conta, nunca mais teve nada. Minha avó faleceu de Alzheimer. Então, assim, não teve nada a ver mais com câncer. E quando a minha mãe teve, foi muito um baque, assim, foi muito grave. E 2 anos depois, o dela recidivou. E aí, quando o dela recidivou, eles me falaram, não, da sua mãe não tem cura. E eu falava assim, minha mãe com 52, porque ela o primeiro diagnóstico 50. 52, não tem mais cura? Como assim? Eu não entendia. E isso daí me deixou louca, porque minha mãe e eu éramos assim, carne e unha, né? E aí, um ano depois, exatamente um ano depois, vem o meu segundo diagnóstico. Então, assim, foram exatamente nesses momentos de tensão,
eu tive, sabe? Porque até então eu passei bem. Quando veio o diagnóstico dela, eu falei, eu dei conta, minha avó deu, vai dar todo mundo certo. Mas Uhum. quando veio esse baque de que não tinha cura e de que veio mesmo aquela coisa, eu vou perder minha mãe, Uhum. aquilo ali não deu. Ó, em um ano eu tive o segundo diagnóstico. Isso daí você E conta. Pode falar. não, e aí o terceiro diagnóstico que eu mal comentei com ninguém foi quando nós lutamos muito. Da minha mãe, assim, eu falo que tem que ser eu vou escrever um livro, porque foi muitos desafios. A gente fez assim, eu fiz loucuras por ela, de brigar, de colocar num avião, de tirar do hospital, de ir para outro. Uhum. Mas ela tomava, e nós entramos na justiça. Eu tive a ajuda aqui do Dr. Fernando Martins. Ele entrou na justiça, entrou contra a Unimed. Conseguimos um medicamento muito caro, que era, assim, essencial para ela. Ela teve qualidade de vida por um ano e meio. Só que o estilo do medicamento para ela era em cápsulas. E ela ficou com uma ileostomia. Então, a absorção daquele medicamento não era Era muito adequada. ruim. É. Em um ano e meio veio a notícia de que o remédio não estava fazendo efeito. Aí o que aconteceu comigo? Em Outro 6 dia. meses eu tive outro diagnóstico. Então, assim, eu tô resumidamente, que assim, vamos dizer, eu tenho essa predisposição? Tenho. Uhum. Mas o fator emocional na minha vida foi uma, assim, foi como se eu tirasse um fósforo ali na gasolina. É bem E isso. aquilo ali explodiu, sabe? Então, assim, foram todas essas vezes que eu enfrentei isso, muito ligada à questão emocional. Só que, juntamente com tudo isso, a gente vê por que eu me saí tão bem. Uhum. Eu não agravou nada, eu nunca tive mais nada de complicações. Todas as vezes foi tudo muito tranquilo, nenhuma vez tinha espalhado, apesar de ser um câncer extremamente agressivo, extremamente grave. Eu sempre tive hábitos muito saudáveis. Com certeza. Isso Então, é isso, imprescindível. assim, é muito, muito, muito importante, que foi para mim. E, assim, uma outra coisa que eu acho que tem tudo a ver aqui com o nosso tratamento agora, o que a gente está falando agora, é a questão da qualidade de vida. É hoje onde eu me encontrei, né, no esporte, que o esporte foi uma válvula de escape ali para mim mesmo, o beach Sim. tênis, porque trabalhava muito e no restante do tempo era minha filha e minha mãe, que minha mãe tinha grávida com outra filha, porque eu acordava e dormia preocupada com elas, querendo saber se tinha dormido bem, se tinha passado bem, se tinha tido cólicas, se tinha tomado os remédios, enfim. Uhum. E aí, quando eu perdi minha mãe, de repente, eu perco a minha mãe e entra a pandemia. Então, eu vazio. E aí o beach tênis me preencheu e foi tão importante, além de tudo, porque eu também tinha tirado o ovário, né? Em Sim. final de 2019, pouco antes da minha mãe falecer, a doutora Daniela lá de São Paulo quase que me amarrou. Uhum. Eu falo que ela e a minha ginecologista de lá, eu falei, gente, parecia que elas tinham visto alguma coisa, mas é porque todos esses gatilhos emocionais que eu tive, elas Sim. viram que minha mãe estava numa situação já. Eu podia ter, elas ficaram muito preocupadas que eu tivesse alguma outra coisa Câncer mais. do ovário, né? Uhum. E aí foi indicado o câncer do ovário. Foi indicada a retirada do ovário para reduzir qualquer tipo de chance do câncer. Então, assim, hoje, a qualidade de vida que eu tenho com uma menopausa extremamente precoce é o que está fazendo aí e que tem tudo a ver com esse ritmo meu mais tranquilo, uma alimentação melhor, apesar de eu não ser escrava disso. Sim, sim, é importante, né? Então, assim, e outra, muita gente tem muito medo disso, porque quando a gente fala assim, eu tenho câncer de mama 3 vezes. Não, não é genético meu, mas eu entrevistei minha mãe, genético não, hormonal. Aham, sim. Minha
já teve, não sei mais o que. Ninguém quer me dar nada. É. Nada. Nem um creminho eu posso ter. Aí a minha qualidade de vida, por outro lado, fala assim, não, ela fica viva, mas ela vai ficar assim, né? Morta viva, é em pé ali, mas não Ela pode fica em nada, pé. coitada. É igual ali, parada, porque o resto a gente não consegue fazer nada, né? Isso é verdade. Então foi muito bacana isso. Eu acho que esse nosso tratamento entra muito nessa seara aí da responsabilidade, de você ser tão experiente nisso, de saber tanto sobre isso, de ter a conversa com o oncologista, de entrar em contato, igual a gente entrou. Sim. Tudo em conjunto e ter uma segurança para estar fazendo o uso das suplementações, de questões que hoje me dão total qualidade de vida. Ah, então, gente, olha essa mulher. Não, eu escuto essa história, cada vez que eu escuto, eu fico mais apaixonada, porque assim, eu nunca tive, né, câncer de mama, mas eu fico pensando que assim, é uma trajetória que, nossa, assim, a gente deve sair outra mulher, né? Porque realmente, assim, eu não consigo imaginar, mas enfim. E ainda passar por isso 3 vezes e tudo isso. Então, assim, é fantástico e poder trazer isso aqui para as mulheres para encorajar. A gente encorajar a prevenção e caso alguém esteja ouvindo que está com diagnóstico ou que tem alguém na família, né? Saber dessas possibilidades, né? De que hoje a gente consegue a cura, consegue ter qualidade de vida, né? E você me falou 2 coisas que me chamaram muita atenção, que eu quero compartilhar aqui, que é a questão da parte emocional, né? Inclusive, até estava compartilhando esses dias o livro que fala bastante disso, né? O Aquele Médico livro Jesus, acho tudo a ver, porque aquilo ali é o que eu identifiquei minha vida toda. Então, e aí o que acontece? Quando a gente fala tradicionalmente no câncer, né, com os médicos ginecologistas ou oncologistas, e aqui não falando que eles estão errados, é só uma visão mesmo, que é a visão da medicina convencional, o câncer é causado ou por uma mutação genética ou por uma questão assim de hábitos também que causa, né? Cigarro e tudo mais, mas muitas vezes eles esquecem de colocar esse fator emocional e veem o câncer, às vezes, só como um tumor mesmo, assim, a massa, né? E na parte da medicina integrativa, a gente já vê diferente, né? Você tinha predisposição genética, tudo bem, mas aí vem o gatilho, né? E esse gatilho pode ser, sim, emocional. Eu acompanho muitas mulheres com câncer de mama que o diagnóstico é feito vários anos, por exemplo, depois de um divórcio. Então, assim, tem várias questões que podem gerar. Porque, assim, o tumor, o nódulozinho, apareceu hoje, mas ele não é ali de hoje. É um tempo que ele tá ali já. E aí precisa de um gatilho. O gatilho pode ser a morte de alguém, né? Pode ser o diagnóstico de alguém. Perda de alguém, Perda. traumática, enfim. Justamente. E é engraçado. E às vezes nem tem um específico, assim, eu falo muito do dia a dia mesmo, de como estão as nossas emoções, como estão os nossos pensamentos diários, né? O que você está cultivando dentro de você? São pensamentos tóxicos, são emoções tóxicas? Claro que a gente não está bem 100% do tempo, longe disso, né? Mas o que prevalece, né? Se é uma coisa que está florescendo ou é uma erva daninha. E outra coisa que me chamou bastante atenção também, é me perguntar aqui qual que é o livro. Esse livro que a gente está falando, chama O Médico Jesus. Ele vai falar lá de várias questões emocionais, né, que pode ser a causa aí de doenças. Agora, outra coisa que a Júlia me falou aí que eu queria comentar também, ela falou, né, que ela notou ela mesma o nódulo, né? Então, assim, da importância do autoexame, né? Da importância de realizar esse autoexame e também a mamografia. E no caso dela, nem tinha indicação de mamografia, porque 25 anos a gente não faz mamografia, né, de rotina. E essa importância, deve ser dada, mas além disso, o que a gente comentou antes, né? Porque fazer o autoexame e fazer a mamografia, a gente vai fazer o diagnóstico.
um diagnóstico precoce, mas já está com a doença, não é uma prevenção, né? Prevenção, como o nome já diz, é antes. É importante fazer o diagnóstico precoce? Super, porque as chances de cura são muito maiores. A Júnia tá aí, linda, maravilhosa, sem nada, zerada, curada, porque foi feito tudo na hora certa. Mas da importância dessa prevenção. E aí, eu falo, a gente bate muito na tecla, né? Alimentação, sim, exercício físico, sim, gerenciamento do estresse, sim. E são coisas diárias. Isso comprovadamente pode reduzir mais de 50% a chance de uma mulher ter o câncer de mama. Isso. E aí, outra coisa que eu queria, depois eu vou pedir para você falar, mas alguns alimentos, sabe, que são muito importantes para a gente ter, assim, no prato mesmo. Eu falo assim que o prato da mulher, todos os dias, ele tem que ter, principalmente ali, as crucíferas. Então, brócolis, couve-flor, todas essas, dessa parte aí das crucíferas, eles têm um composto que chama indol 3-carbinol. É um composto de um nome meio estranho, mas que ele é protetor de câncer de mama e de ovário na mulher e de próstata também no homem. Uhum. Então, eu falo, gente, prato da mulher, todos os dias aí tem que ter crucíferas, porque é uma prevenção bem importante. E que são os principais, são esses, né? Que são o brócolis e a couve-flor. Mas isso falando nas crucíferas. Mas tem também outras folhas, como agrião, couve, rúcula, que são cheios de antioxidantes, né? Que é muito importante. E outra coisa que é interessante, que a Júnia falou, é a questão da parte hormonal, né? Igual o câncer dela não é hormônio dependente. E todo mundo morre de medo de fazer suplementação, né? Porque vai que ela vai ter um tumor e aí vão falar que foi por causa do hormônio, né? Então, assim, é interessante a gente desmistificar no sentido assim, que não é que todo mundo pode sair usando hormônio, a Deus dará, longe disso, mas que a gente pode fazer uso racional indicado por um médico. No caso da Júnia, é contraindicado. A gente não vai fazer mesmo não sendo um câncer hormônio dependente. Mas a gente tem outras formas. A gente não pode usar o estradiol, mas a gente pode usar a testosterona. A gente entrou em contato, né? Conversou junto com o médico dela lá de São Paulo. E vários outros suplementos. Você tá com a sua listinha que você tá usando aí hoje, Júnia? Você tem alguns aí pra você falar com a gente ou não? Eu tenho. Eu acho que eu tenho aqui. Eu tô tomando o 10, eu acho que é um antes, né? Se você não tiver ali, eu pego ali na cozinha. É porque você me mandou no WhatsApp outro dia e eu tô tentando abrir aqui. Não, eu tenho aqui, ó. Já perto, que eu já andei, vou mostrar aqui. Eu tô tomando o Deia, tem a metilcobalamina. Tá, vou falar delas. É o Deia, metilcobalamina, Rhodiola rósea. A rhodiola. Uhum. Ibiscare, é isso? Ibiscare. E aí eu tô tomando o Verisol e a creatina. Tá, vamos lá. Antes de eu falar disso, alguém me perguntou aqui, ó. Minha mãe teve câncer de mama, fez uso de noni, fruta japonesa. Existe algo científico que corrobora que a fruta ajuda no tratamento? Ó, esse daqui, Thiago, eu vou ficar devendo, tá? Não conheço, realmente. O noni, eu lembro que lá em a Júlia conhece, tá vendo? Você sabe mais que a doutora. Vai, conta aí, Júlia. Eu falo que na outra vida eu feito medicina porque são 13 anos em hospital, e aí fui eu, minha mãe, meu pai. Mas eu recebo muito paciente que já chega lá e fala, doutor, eu li isso, li aquilo, e eu acho ótimo, porque é tudo em construção. Mas conta aí pra gente da Noni, que realmente eu não conheço. O Noni é famosíssimo em Barretos. Lá em Barretos, Hospital do Amor, né? Hoje é Hospital do Amor. Lá, eles até... É muito bom. Só que
gente, eu falo muito isso, que eu acho que os alimentos estão aí para nos ajudar, né? Eu acredito muito na desintoxicação, na questão né? Quando faz muito mal. E eu acompanhei isso com a minha mãe muito de perto, porque como a minha mãe teve o dela muito agressivo, então a gente sim, me experimentou com. Sim. Ela ficou muitos anos sem açúcar. Ela Nossa, ficou. foi bem legal você falar isso. Eu esqueci desse detalhe. É, Vamos falar. usando o noni, usou muitas outras, tinha muitas outras frutas também. Olha, ajuda, mal não faz. Eu acho assim que ajuda muito. Tudo que é natural, eu acho que vem para você fortalecer o organismo, para que você consiga passar pelo tratamento, que é muito difícil. Eu falo assim que a minha impressão é que daqui a alguns anos a quimioterapia vai ser vista igual quando a gente lembra isso aí da medicina de cirurgia sem anestesia. Eu falo de como que a ia fazer cirurgia antes de anestesia. Eu penso da quimioterapia. Eu acho a quimioterapia uma coisa tão louca, porque a gente tem que matar tudo, né? Então, eu acredito que aí no futuro próximo a gente vai ter o avanço, com certeza, e a especificidade de matar somente aquelas células ali que vão nos ajudar. Então, assim, só para da minha experiência de leiga, né, mais de paciente, eu acredito muito na alimentação, eu acredito muito no esporte. Eu acho que isso tudo vem para somar, mas isso eu acredito que tenha um papel tão preponderante igual o controle do emocional. Para mim, tá? Eu, junto, que vivi nesses anos assim, o controle do emocional e um tratamento adequado. Com Porque certeza. muito também, por exemplo, a pessoa faz uma químio que não é uma químio que seria tão boa, ou também faz a químio, mas faz a cirurgia, mas não faz a radioterapia. Então, a condução do tratamento também eu acho que faz toda a diferença. E você ter esses alimentos, os outros tratamentos alternativos aí, tudo isso que a gente usa de fortalecimento para que a gente esteja preparado, o organismo, um terreno, né, limpo, seguro, para que você dê conta, porque não é fácil, não. Né, não. Gracinha, gente, ela tá falando assim, ó, eu tô aqui achando tão bonitinho, porque é bem isso, assim, igual, como né, quem me conhece sabe que eu trabalho com a medicina integrativa, muitas vezes é visto assim, é contra químio, é contra remédio, a gente já não é contra nada, eu falo que não é religião, não é acredito, contra, favor, aqui a gente tem que somar, né, e a medicina integrativa, como o próprio nome já diz, integrar, a gente não está excluindo nada, a gente está, na verdade, incluindo. Somando. E com certeza, depois de feito o diagnóstico, o tratamento tem que ser feito de acordo com o que o oncologista e o ginecologista, o mastologista prescreverem. Químio, rádio. O que a medicina integrativa soma é justamente isso que a Júnia falou lindamente. É preparando o terreno biológico, né? Para passar pela químio, pela rádio. Porque a químio é fantástica, mas ela vai matar células boas também. Ela não é seletiva ainda, né? Ela vai lá matar as células do câncer, mas ela mata a célula boa. Então, os tratamentos que a gente faz na medicina integrativa, seja com a alimentação, seja com a suplementação, é para deixar o corpo forte, né? Corpo e mente forte para passar pelo processo que a medicina tem hoje cada vez mais avanço, mas assim, se a gente for pensar, é bem isso que a Júlia falou, né? Ainda é tão surreal você pensar assim, nossa, não é possível que não tenha uma que vai lá matar só o câncer, né? Claro que isso já tá mudando, a gente já tem os imunobiológicos hoje, que vem aí com a imunoterapia, com respostas boas, mas o que a gente sempre preza é a questão da verdadeira prevenção. Então, assim,
como eu disse, os alimentos. Então, por exemplo, todo dia vamos comer brócolis, couve-flor, né? Não custa folhas verdes escuras. É, o açafrão também, não é isso? Açafrão, que é a curcumina, né? Que é excelente anti-inflamatório. A cebola, que tem quercetina, excelente anti-inflamatório. Então, assim, coisas práticas da gente colocar na nossa alimentação, né? Diariamente. E vamos, principalmente, eu falo que além do que você come, é o que você deixa de comer, né? Então, vamos evitar embutido, industrializados e, como você mesmo disse, certo, né? Sem ser escravo, a gente não é 100%, né? Então, assim, Mas tem um dia ou outro, né? Você vai numa ocasião, isso faz a vida da gente, do convívio social. Você fica muito chateada, você acaba, às vezes, aí ferindo aquela questão pessoal. Fala, não, eu não vou porque eu não posso comer. Não, eu não vou. Não estar comendo pizza, eu não como pizza, porque tem farinha. Eu não vou no tal lugar porque eles vão estar. Então, assim, eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com isso, a pensar os prós e os contras. Mas eu acho importantíssimo quando a gente fala de prevenção, que no câncer de mama é tão complicado, que é a questão do organismo da gente. Porque nada mais, estou falando assim como leiga, mas é do que uma célula defeituosa que tem ali atacando pessoas. Se você está com o organismo todo limpo, todo em bom funcionamento, e quando a gente fala do o estresse, não é? O estresse, aquela questão do ele vai ativando ali algumas questões, como se a Anitta falando asneira. Não, tá linda, eu tô adorando, pode continuar. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que a gente vai. O organismo da gente, a gente tendo uma boa alimentação, exercícios físicos, fazendo tudo isso, o nosso próprio organismo consegue combater as células ruins todos os dias. Então, é bem isso, assim, a gente tem, na verdade, a gente tem todo mundo tem essa predisposição para ter câncer, porque câncer, assim, agora falando cientificamente, assim, tirando a parte emocional, né? Falando ali na questão do tumor ali formando, ele é uma célula que vai se multiplicar erroneamente. E isso acontece todos os dias no nosso organismo. Só que a gente tem um sistema de defesa, que são soldadinhos de defesa, que vão lá matar. Só que aí junta o emocional, o estresse, o cigarro, o álcool, e o corpo não aguenta, né? É bem isso. A Larice colocou aqui, ó, recebi o diagnóstico meses depois de perder não sei se é marido, tal, ela ficou, de perder alguém. Os exames anteriores não tinham o tumor, acredito muito no emocional. Então, bem falando muito dessa questão aí do gatilho, que é essa parte emocional, né? Olha, o que eu queria, assim, deixar aqui hoje, né, para as mulheres que estão nos assistindo aqui, além dessa história linda aí de superação, é a questão de que a gente pode auxiliar muito o nosso corpo, a nossa mente, a ter esse envelhecimento saudável, prevenindo doenças, né? Uma escolha diária, né? E eu falo assim que é difícil se alimentar bem, é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo. Gente, depende, né? Depende do que você quer para você, depende. Porque eu falo, tem gente que fala assim, é difícil demais fazer regime. Mas é difícil demais ser gordo. É difícil demais isso. Então, assim, escolha o seu difícil, né? Vamos escolher o difícil e vamos agir. E, na verdade, muitas coisas a gente vai colocando como prática, né? A Júnia já coloca aí o beach tênis, a parte alimentar. E o fardo vai ficando, não fica pesado, né? Eu falo por mim. Muita gente fala assim, nossa, você vive de dieta? Eu não vivo de dieta. Eu adotei uma alimentação que eu considero saudável e que não é carga nenhuma. Então, assim, às vezes as pessoas sofrem por mim o que eu não tô sofrendo, né?
Mas também não sou nem um pouco escrava. Se me chamarem ali para comer uma coisa que eu não acho saudável e eu tiver com vontade, eu vou comer. Porque o nosso corpo consegue também lidar com essas coisas que não são boas, desde que a gente esteja em equilíbrio. Então, a gente não vai viver numa bolha, né? Não. Não vai. E a questão da importância, sim, de manter o autoexame, fazer a mamografia, utilizar esses alimentos aí no dia a dia. E que a suplementação, e que se alguém aqui, né, tiver algum nódulo, algum tumor, que pode sim fazer suplementação, desde que seja orientado por um médico. Por exemplo, nós estamos usando aqui o DEA, né, que a Júnia falou, que é para mim, assim, para a saúde feminina, se puder escolher um suplemento, eu escolho o DEA, porque ele auxilia na energia, ele auxilia na disposição, ele auxilia na libido, na disposição sexual, no ganho de massa magra, no aumento de testosterona, e a gente consegue fazer isso com muita segurança. Então, é isso que eu queria assim, deixar para vocês. Tem mais alguma coisa, Júnia, que você acha que é importante a gente falar? Não, eu acho que, concluindo, é exatamente isso. Assim, de todo o processo que eu passei, de todos esses anos, de acompanhar minha mãe, principalmente, que foi muito difícil, foram 7 anos muito difíceis, porque os meus, falam assim, que as minhas batalhas muito perto, e eu acompanhei de perto, aprendi muito, aprendi, assim, a duras penas, hoje, realmente, a gente vira outra pessoa, a gente se fortalece de alguma coisa, que muitas coisas são meros detalhes depois de passar por grandes dificuldades, né? Mas, assim, tudo tem consciência. E hoje, nossa, gente, seu cabelo tá lindo. Mas eu já estive careca. E não só uma vez. Então, tudo tá. Acho que a gente se fortalecer o emocional, e fortalecer de dentro para fora, ter a ajuda de bons profissionais, ter a ajuda dessa questão da alimentação, isso faz muito, seja a prevenção que a gente faz. Porque realmente ainda uma coisa específica, não fume, não beba. Quantas pessoas fumam, bebe e não tem nada? E outras nada disso e desenvolve. É muito ainda difícil da gente colocar um bendito aí responsável por tudo Com isso. certeza. Mas eu acho que aliar as boas práticas aí aos bons hábitos e organismo funcionando bem, que é isso feito lá, né? Que eu acho muito curioso. O que é isso que feito lá na Marcela? Mas nada mais do que alinhando o meu organismo. Eu tô vendo o que está faltando, o detox. A gente está com isso, né, doutora Marcela? De uma... E o meu organismo vai ficar. Ele não tem nada. As vitaminas que estão baixas, eu estou repondo. E uma coisa assim, e tudo isso que eu passei hoje, que é muito difícil, é a questão da menopausa precoce. Entrar na menopausa aos 35 anos não é fácil. Então, atrapalha na questão não só do libido, do ganho de massa, muda seu corpo, muda humor. Muda até o humor. Muda o humor, os calores. Então, assim, se a gente tem um bom acompanhamento e uma questão aí que faça você ter qualidade de vida, não adianta nada. Você vai falar assim, não, eu não vou usar suplementação, mas daqui 5 anos eu piro de novo e falo, não, entra numa depressão, alguma coisa assim, adoece, sem usar hormônio. Sem usar justamente. E assim, então, quando a gente fala em qualidade de vida, para quem está passando por tratamento ou não, né, é disso que a gente está falando, né? É de poder realmente viver, porque eu vejo hoje no meu consultório muitas pessoas sobrevivendo, né? Então é bem isso. E a gente tem aí... E assim, eu quero depois, assim, para concluir,
uma frase que ela, quando a gente fez o projeto Be Life, lá atrás, 16, foi no meu segundo diagnóstico, nós nos conhecemos, ficamos mais amigos até nessa época. A gente fez um projeto com venda de camisetas, doações de cestas para esse pessoal da Associação do Câncer. E ela falava assim, uma frase que te impacta. E essa frase é muito o que eu digo, assim, representa muito para mim, que é: a vida começa quando o medo termina. Se você viver com medo, você não vive. Não. Então, se eu acordar todos os dias com medo de ter uma doença, se eu não comer por medo da doença, se eu não tomar alguma coisa por medo da doença, lógico, gente, ninguém aqui, nós não estamos falando de suplementar, de usar hormônios proibidos, de nada. Nós estamos somente repondo o que o meu organismo não produz. Justamente. Dentro de segurança. Depois de ter feito todos os exames personalizados. Para mim, eu não posso, porque por conta da questão do histórico de câncer de mama. Mas eu falo assim muito porque o restante, até gelzinho de testosterona, quantos médicos falaram para mim que eu não poderia? Mas e aí, a minha qualidade de vida? E as outras questões, assim, meu desempenho, meu dia a dia? Eu faço 1000 coisas. Como que eu ia dar conta? Então, aí a gente fala, se você vive com medo, você não vive. Então, para mim, quando a gente acaba com medo, a vida começa quando o medo termina. Eu amei essa frase. Eu falo muito disso, assim, independente, né, de ser tumor ou de tudo, que todo dia a gente tem um desafio na vida, uma decisão a tomar. E assim, aqui falando que a gente falou muito de emoções, né? E rapidinho aqui, mas a questão das emoções, tudo é frequência, né? A gente vibra em frequências diferentes. E o medo é uma das frequências mais baixas. Então, assim, é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. É claro que ele vem, e eu falo assim, vai com medo mesmo, né? Então, assim, tem medo, vai com medo mesmo. Põe o pé que Deus põe o chão, né? De acordo aí com o que todo mundo acredita. E vamos que vamos. Mas essa questão aí é muito importante. E assim, igual hoje a Júlia tá usando, né? O Deia tá usando o gel de testosterona com toda a segurança e possível, em acordo com o ginecologista dela, com o oncologista, e a gente podendo fazer tudo aí para melhorar a qualidade de vida, né? Teve uma pessoa aqui para cima que me perguntou da alimentação. Aí eu vou falar, eu vou gravar essa live, vai ficar gravada, a gente já falou da alimentação, depois ela volta lá pra gente ver. Mas então, assim, ó, vamos deixar algumas coisas assim pontuais, né? Eu esqueci de falar, mas a importância da vitamina D nessa prevenção de câncer de mama, a gente já tem isso com muitos estudos científicos. Então, a alimentação mais fácil, né, que é descasque mais e desembale menos, exercício físico, gerenciamento do estresse e mentes e emoções positivas. Acho que aí resume bem o que a gente trouxe aqui hoje, né? É isso mesmo. Júnia, muito obrigada mais uma vez, né, por trazer essa história, por contribuir com tantas mulheres aí. E eu vou te chamar mais vezes para a gente falar sobre esse assunto, que eu acho que é uma pauta que sempre está em pauta, né? Sempre tem alguém para... Com certeza. Mas o melhor é saber que dá certo. Tem paciência, fé e força. E força. É isso aí. Obrigada, viu, meu bem? Um beijo. Nos semana. Um beijo. Tchau. E, pessoal, muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui do que a gente trouxe para vocês. Se ficou alguma coisa sem responder, me mandem no direct. A live vai ficar gravada. A gente não consegue esgotar, falar tudo desse assunto aqui em uma horinha, mas é de coração que a gente traz essas informações para vocês, tá bom? Excelente noite e vou descansar porque meu dia hoje foi puxado e começou cedinho. E ainda tem uma parte aqui agora, dona de casa e mãe. Excelente noite para vocês. Quer vir aqui dar tchau? Quer? Quer vir aqui dar tchau? Dá tchau pro pessoal. Dá? E é com essa lindeza aqui que eu termino, gente. Tchau.
Você tá